Boa noite a todos. Good evening, everyone. We have invited Anne Wagner Para apresentar essa palestra para vocês, agindo to give us this lecture, Acting Globally. essa The I mediated this initiative Centro Universitário Maria Antônia em parceria was started by Centro Universitário Maria Antônia com a USP, along with the Department of Arts from USP. It counts with the support of the Pro-Dean of Culture and Extension and also the Pro-Dean of Post-Graduation from the University of São Paulo. Anne América de Arte Moderna e is a professor of Universidade da Califórnia. Modern and Contemporary Art at the University of California. She's also a critic, art historian. Uma atuação como curadora She also acts as a curator na Henry Moore Foundation. at the Henry Moore Foundation at Tate Britain. She published some works, among them Jean-Baptiste Carpeaux, The Sculpture of the Second Empire in 1986. Her work, also three artists, three women. In 1996, one of these artists was Georgia O'Keeffe. Another work she published was Mother Stone, The Vitality of British Modern Sculpture in 2005. Recently, she did the curatorship of the exhibition Laurie and the Painting of Modern Art at Tate Britain that was recently inaugurated, and she co-curated it along with Timothy Clark. Laurie is a painter of the 19th century, a British painter, not very well known. He has excellent urban landscapes of the industrial world in England, and today Anne is preparing the publication by the Princeton University Press of the book Behaving Globally, the subject that she will talk about in this lecture. So, Anne, now I give you the floor, thanking you for your presence and collaboration in advance. A primeira coisa a dizer é que essa é a minha segunda visita ao Brasil, a São Paulo. E a primeira foi em 2005. E em ambas as ocasiões, a minha experiência do Brasil foi muito importante, foi relevantemente formada por Sônia Saulstein. Eu gostaria muito de agradecer por mudar a minha compreensão da arte ao mostrar-me tanto em ambas as vezes. Sim, foi muito importante. Imagine alguém que não conhecesse nada sobre Mira Schendel antes de encontrar a Sônia. Então, por favor, aceite os meus agradecimentos. Essa palestra liga dois assuntos: um, a globalização, e dois, o retrato. A principal questão que ela persegue tem diretamente a ver com esta ligação. Se, como os especialistas concordam, a globalização impactou radicalmente os nossos arranjos sociais mais fundamentais, se ela celebra as falsas liberdades do consumidor às custas do produtor explorador, se ela realinha os padrões de consumo e de desejo, conhecimento e comunicação, riqueza e empobrecimento, arraigamento e exílio, saúde e doença, vida e morte, ela também pode ser capaz de modificar o comportamento individual. A questão é como e com que efeito. Agora, nesse momento, os analistas já há muito tempo examinaram o selo neoliberal no sentido das liberdades do mercado e apontaram aquilo que David Harvey nomeia como a comodificação de tudo. Entretanto, o comportamento pessoal, a subjetividade individual está em questão. Será que existe alguma coisa como um novo assunto global? Um
uma espécie de personalidade característica da vida sob este novo regime? Será que nós conheceremos, saberemos que assunto é esse quando nós o vermos? A gente pode saber que entidade está sendo representada? É uma câmera ou um espelho melhor para esta tarefa? E será que este sujeito é um consumidor ou uma mercadoria em si mesmo? Eu seria a primeira a conceder que estas questões não são fáceis de responder, mas tendo dito isso, eu acho em olhar atentamente as práticas contemporâneas de retrato, ou pelo menos aquelas que tomam a subjetividade ou a identidade como um novo problema para a arte. Esta imagem é o trabalho de artistas que têm muita consciência do que o historiador cultural Harry Berger Jr. chamou de ficções da pose, os desejos que moldam a identidade daquele que posa. Berger escreveu sobre os retratos pintados da grande tradição da Renascença italiana a Rembrandt, mas o seu termo ainda é útil nos séculos desde que a fotografia substituiu a pintura como o grande veículo do retrato, e as ficções em questão também mudaram. Hoje faz sentido pensar nas ficções da pose e nas ficções da presença e até mesmo nas ficções do eu. Todas estas condições assustam os séculos 20 e 21, os eus do século 20 e 21. Eles aparecem em retratos de fotografias tiradas na Europa nos anos 30 ou nos Estados Unidos nos anos 60. Por exemplo, Andy Warhol. Até o retrato do eu no espelho ou tirado num jogo de futebol para que todos os amigos vejam. Este sou eu. Aqui nós estamos. Eu existo. O próprio pathos destas alegações, as suas limitações, trazem à mente o fotógrafo holandês Heineke Dijkstra, pensando sobre os sujeitos humanos no centro do seu trabalho. As pessoas, ela declara, as pessoas pensam que elas se apresentam de uma maneira, mas elas não conseguem mostrar algo mais também. É impossível ter tudo sob controle. É este algo mais que Berger chamava de ficção que me interessa nesta palestra. Algo que habita as margens do comportamento do sujeito, aquilo que está além da performance, além do controle consciente. Encontrá-lo significa ir além de um simples inventário do exterior daquele que posa, e a própria Dijkstra tentou trazer isso à baila. As fotografias de escala grande de adolescentes que ela tirou em 92 a 94 nos Estados Unidos, Polônia, Inglaterra, Ucrânia e Croácia, mostram um interesse crítico quando foram exibidos no MoMA, em Nova York, em 97. As suas fotografias evitam o contexto descritivo e fazem um escrutínio em favor de um formato paradigmático, a figura em pé, não exatamente nua, seja uma ninfa ou ele, um banhista, e torna-se imediatamente claro como e talvez até por que Dijkstra se engajou com este tipo de retrato, para revelar algo da dor e do pathos da juventude e tornar esta revelação verdadeira. O que ela não fez, e brevemente ficará claro por que eu insisto neste ponto, é apresentar os seus sujeitos como meras imagens informacionais, documentando-os como um etnógrafo, registrando os membros e os costumes de uma tribo. Lembrem-se que para os politicamente corretos entre nós, a etnografia é o pecado, em última instância, evidência do desequilíbrio fundamental que, como Julian Stallabrass coloca,
é colocado entre a elite cultural dos artistas e dos espectadores por um lado e por outro aqueles que estão submetidos ao seu olhar. Dijkstra, ai de nós, é uma das artistas que ele assume a observar. A própria existência das suas fotografias, Talabras declara, contém a marca das deficiências fundamentais na democracia que permitem que a população em geral seja plausivelmente vista através de lentes etnográficas. Mas será que a câmera de Dijkstra, na verdade, estava equipada com estas terríveis lentes etnográficas? Em um ensaio de alguns anos atrás, Talabras fala sobre as teorizações dos anos 80 da fotografia, que as veem como governadas por um realismo instrumental cuja lógica fundamental é repressiva. Ele não pergunta se os argumentos dos anos 80 ainda são relevantes ao retrato desde então. Em que sentido poderia Dijkstra, ao fotografar Almeriza, a criança da Bósnia refugiada que ela encontrou no centro de asilo de Leiden, de 1994, uma criança que pediu a Dijkstra para fotografá-la, em que sentido ela poderia estar registrando a população em geral? Qual a plausibilidade de que, à medida que os anos passam, 11 ao todo, de 1994 a 2004, com Dijkstra fazendo retratos anuais, qual a plausibilidade de que o objetivo fosse, eu cito, rastrear uma variação humana ao longo do tempo e não ao longo do espaço, como Talabras continua alegando? Por que porção da humanidade nós devemos tomar uma única garota? Será que o ponto realmente é que ela mostrou, como Talabras disse, crescendo na linguagem corporal da sua cultura dotata? O que o deixa tão certo? Como é que ele pode assumir que uma bosniana, uma adolescente, deve aparecer? Eu duvido que qualquer pessoa neste público poderia declarar que a Holanda ou a Bósnia é o lugar onde a Almeriza agora mora. Para perceber como os artistas representam a globalização como um fenômeno vivo, é chamar à baila a fixidez aparente, a legibilidade das qualidades fundamentais, incluindo tanto a nação e o eu. E significa também perguntar o que é que está tomando o seu lugar. Uma resposta que geralmente é dada a esta pergunta é a mercadoria. Eu acho que vocês sabem disso bem. Nunca mais enfaticamente do que quando a sobreposição entre a obra de arte e a mercadoria é insistentemente e às vezes cinicamente enfatizada. Não é um grande feito de memória lembrar de 2011, quando o império da Galeria Gagosian, 12 ao todo, foram simultaneamente preenchidos com um ciclo aparentemente infinito de pinturas de spot que parecem existir meramente para insistir na forma da mercadoria. Damien Hirst. Além de inúmeros assistentes, é claro. Cada spot é um mundo centrado, autoexplicativo, completo, alinhado, mas isolado, um mundo em que as distinções são disponíveis, mas a diferença parece inexistente. Nada parece conseguir questionar esta autossuficiência, nem o trabalho pausa para dar uma pista sobre construções alternativas à mercadoria, formas de enxergá-la além da pura visualidade. Outras versões, que é muito a forma como a própria mercadoria se vê a si mesma. Mas as imagens de Hirst ainda nos deixam perguntando o que sobra uma vez que você sai do círculo, quando você lembra, por exemplo, que tanto a mercadoria e a sua imagem aderem a condições de produção e padrões de distribuição. Eles não estão em circulação
infinita, mas eles entram em uso. Eu vou argumentar que há, se não um lado de fora aos jogos da linguagem, da mercadoria, mas pelo menos uma forma de vida, talvez um mundo vital em que as mercadorias têm outras coisas a dizer. Pegue como um exemplo importante a mercadoria do entretenimento e, em particular, o seu aparecimento no trabalho de Candice Brides. Brides, que nasceu em 1972 em Johannesburg, é uma artista que está expondo há quase 2 décadas. A sua primeira exposição solo aconteceu em 94 e desde então ela já expôs no Power Plant em Toronto, o Moderna Musita em Estocolmo, o Palais de Tóquio em Paris, Modern Art em Oxford e galerias comerciais como Sona Band em Nova York ou em Londres, White Cube. E uma vez ela esteve profundamente envolvida com a história da arte, fez uma pós-graduação nesta área na Universidade de Chicago e depois ela foi para a Colômbia, onde ela começou e veio perigosamente perto, ficou perigosamente perto de terminar uma dissertação de doutorado sobre o retrato em Warhol, sob a orientação do historiador da arte Benjamin H.D. Bucklow, que alguns de vocês aqui no público leram. Parte desta obra, parte da sua obra acadêmica viu a luz do dia no ensaio publicado sobre o engajamento de Warhol com a forma do retrato. Em 2003, ela mudou para Berlim e, desde então, ela viu uma solidificação da sua reputação como uma videoartista e uma apropriacionista. Hoje em dia, ela trabalha com mass media, com filmes de Hollywood e música pop em particular, nunca mais, obviamente, do que no clipe que agora eu quero lhes mostrar, com a ajuda do meu assistente Cadu. Esta obra foi feita em 2005. E agora nós vamos mostrá-lo em cerca de 2 minutos. Só dura 2 minutos. Depois a gente vai cortar, porque ele é muito mais longo. If it's not hidden, it's fine.
Eu realmente adoro públicos que riem, porque é para rir. Quando você fala com pessoas que não riem, você pensa, não é um evento muito feliz. O que vocês acabaram de ver vem de Queen, um retrato de Madonna, que, junto com seu número oposto, que é chamado Hey, um retrato de Michael Jackson. E agora vocês estão vendo na tela um still desta obra. Ambos foram feitos na metade de 2005 na Galeria Sonabend, em Nova York, que foi o meu primeiro contato, na verdade, com a obra de Candice Bright. Ambas as instalações tomaram a forma de um banco de monitores, 16 para o rei e 30 para a rainha. E ambas as obras emergiram a partir de colaborações com devotos, fãs, baseados na Europa, se não nascidos lá, que responderam a anúncios em fanzines e em websites. O rei, King, foi filmado em Berlim com participantes da Alemanha e da Áustria. Rainha, e esta é a forma da instalação. A rainha foi feita em Milão, principalmente com italianos, mas não exclusivamente italianos, no seu elenco. Para registro, eu também gostaria de dizer que em 2005, Bright também filmou Legenda, um retrato de Bob Marley, que ela filmou na Jamaica, e depois um retrato de John Lennon, intitulado O Herói da Classe Trabalhadora, que foi feito em Newcastle, no outono de 2006. Todos eles são muito diferentes um do outro, e se vocês tiverem chance de ver O Herói da Classe Trabalhadora, é uma obra fantástica. Agora, voltando à rainha, o que cada voluntário na rainha ou em qualquer outra obra, o que cada um deles recebe é a oportunidade de gravar uma performance solo da obra do ídolo. Usando um formato de tela, que é isso que vocês veem, cada voluntário canta um álbum inteiro. Coleção Imaculada, de 73 minutos. Parece épico, perto do compacto de Thriller, de 42. As gravações individuais, embora feitas em tempos diferentes e em canais diferentes, são, então, precisamente sincronizados. Bright faz este trabalho sozinha. E ela os reúne de forma a que cada performance individual ocorra numa união coletiva. Fundidos como um coro, eles oferecem hinos ao seu rei ou rainha. Um coletivo falso, ou talvez um coletivo imaginado, que é reunido por uma grade de monitores que, fiéis ao seu nome, contêm e censuram os giros e gestos, cortando os excessos corporais que vão além da moldura. O formato disciplinado e disciplinador insiste, além do mais, que é Bright que está forjando este coro temporário, forçando a uma visibilidade disciplinada, um clube que de outra maneira seria amorfo, anônimo e disperso. Um coletivo ou uma rede, em outras palavras, que pelo menos quando não vistos, possuem todos os atributos de uma comunidade imaginada, como Benedict Anderson definiu há muito tempo. O que mudou é que o catalisador da comunidade, agora que o capitalismo impresso foi eletronicamente sobrepujado pela trilha e pela tela. O que emerge deste processo, de forma apropriada, apresenta um não lugar estranho,
embora uma experiência animada. As origens nacionais e as fronteiras se misturam quando tanto as vozes como os corpos se juntam para desempenhar a linguagem universal do presente, ou talvez o passado recente. Não posso imaginar que haja alguém neste público que não ouviu Like a Prayer. Talvez eu esteja errada. Eu gostaria de saber realmente se eu estou errada depois da palestra. Mas eu sinceramente duvido. É por isso que eu arrisquei uma frase como linguagem universal. Entretanto, por que Brides usa o vídeo? Nenhuma unidade lisa ou uma homogeneidade é atingida. No lugar disso, os seus movimentos em evolução produzem cada corpo, cada pessoa, como algo separável, sensual e distinto, no lugar de apresentar um clone achatado do fã. O tipo de clone que as fotografias oferecem, é claro. É isso que nos mantém olhando esses vídeos. Não somente o comportamento é tanto aquilo que nos interessa em outras pessoas, mas também os corpos. E o comportamento não pode evitar tomar a forma corporal. Uma coisa que a obra de Bright demonstra é que canalizar as pessoas através de uma interface da Madonna as torna não menos distinguíveis, menos individuais na sua autoapresentação. E também parece que a sua mímica pode ser muito próxima e ainda funciona enquanto tal. O perigo que a obra de Bright coloca é que, como tanta cultura da mercadoria como Hearst, o resultado final será uma apropriação do fascínio além da dose necessária de crítica. Então, por que focalizar em Bright e não Hearst? A decisão está no fato de que ela está interessada em como as mercadorias globais, as mercadorias culturais, como elas criam a forma da vida quando colocadas em uso ativo. O seu exemplo é pragmático acima de tudo. Ela parece insistir que nós encaremos os fatos. Não há opção, ela declara. Se uma pessoa vive em grandes centros urbanos, além de consumir o produto cultural do capitalismo global, mas o consumo deve ser seguido pela digestão e depois pela excreção. Eu não acho que a corporeidade destas imagens é inútil. Não mais somente dirigidas pelo mercado, a sua metáfora insiste de que passa por nós, à guisa de cultura, deve deixar algum traço estruturante e pergunta quando a performance termina. Acontece que confrontar as fotografias do elenco italiano, fotografias que se apresentam tanto dentro como fora do vídeo, uma confrontação que a própria documentação publicada de Bright torna possível, é estar muito longe de estar certo sobre exatamente quando eles estão fingindo que são Madonna e quando não estão. Os fãs estão claramente canalizando o seu ídolo, mas como é que nós podemos saber onde ela para e eles começam? Tudo sugere que alguma imagem internalizada da Madonna ou Jackson ou Marley ainda deve ser fundamental aos sonhos mais íntimos do performer. A celebridade, escreve Stuart Even, forma um caminho simbólico, conectando cada indivíduo aspirante a uma imagem universal de preenchimento, de realização. Ser alguém quando não ser ninguém é a norma. O papel da celebridade, em outras palavras, é oferecer a uma audiência anônima imagens do que sua vida poderia ter sido e do que pode ser. Em gestão, a arte de Bright tem a vantagem distinta de abrir-se para fora.
Ela forja alianças com todas estas obras, muitas das quais lucram de uma herança feminista, mas também colocam e tentam demonstrar que a vida dentro da cultura da mercadoria, por todo o seu desejo de se identificar com a desencarnação das imagens da tela, carrega com ela suas implicações físicas, assim como resultados corporais e comportamentais. Eu iria tão longe a ponto de dizer que esta hipótese, qualquer aluno de arte e globalização não pode evitar. A evidência está no tipo de atenção que os artistas mais jovens têm trazido à forma do retrato. Eu gostaria de lhes mostrar um vídeo de 96, dois homens fazendo sons de armas por Anne Walsh, e o meu assistente vai me ajudar a fazer a mudança daqui a um minuto, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de lhes mostrar Walsh, que nasceu em Nova York em 62 e agora é uma professora em Berkeley, onde eu era uma professora, como a Sônia disse, e que tem um interesse constante, como o seu autorretrato indica, com um papagaio. Ela tem um ensaio, uma insistência constante nas dimensões sociais e miméticas do som, que, junto com muito mais, deu forma a esse vídeo, dois homens fazendo sons de arma, que é um trabalho de 12 minutos, um trabalho que tem a ver tanto com a obra teórica e visual de Walsh, mas também com o barulho semântico, o gesto, a inflexão, assim como a expressão, ela diz, agora eu cito, das instituições profundamente arraigadas e entrelaçadas da linguagem, gênero e família. Família, não porque os dois homens do título são os seus irmãos, são irmãos, os seus irmãos, e agora nós os veremos fazendo os seus sons.
Vocês conseguiram entender o que ele disse? Ele disse, será que eu posso fazer ferimentos? Porque ele consegue fazer os sons de um ferimento. Então eu vou fazer agora um sumário do que vocês viram. 2 irmãos, cada um apresentando uma performance solo, cada um sentado sozinho na frente de uma câmera, e cada um eficientemente passando por um repertório de sons. Combate a sua especialidade. Ambos são mímicos especialistas do pandemônio da guerra moderna. A queda de balas, as explosões, as armas e os lamentos, os choros dos feridos. Mas a própria especificidade desse conhecimento, além da sua violência, está em forte contraste com a sua aparência masculina de classe média, completamente americana. O que cada um de nós comemos, diz Bright, e o que cada um desses homens ingeriram, deixou um resíduo numa série de habilidades ocultas. Saber como as armas e as bombas soam, aparentemente fica com você como andar de bicicleta. E essas habilidades têm a ver com uma criança assistindo televisão desde criança, mas eles falam também de um dialeto da masculinidade. Walsh me fala que um dos seus sujeitos se achou atualizando seu repertório em frente às imagens da Guerra do Golfo. O que precisava ser acrescentado era o assovio letal dos Scuds. Agora eu vou falar sobre um outro artista, um projeto fotográfico de 2005 por Carrie Schneider, que nasceu no norte de Chicago em 1979. Na verdade, essa é uma série de retratos que ela fez quando ela estava na Faculdade de Artes Plásticas de Chicago, e eu vi o seu trabalho lá. O que Schneider fez foi fotografar a sua família, a sua mãe e o seu irmão no formato do retrato padrão. E com os resultados à sua frente, ela resolveu imitar e fotografar as expressões esquisitas que eles tinham assumido, as expressões que as faces assumem quando elas falham na hora de fazer uma pose. O objetivo, em outras palavras, era forçar uma semelhança. Daí o título da série, Mimesis. Mas este termo em si mesmo não comunica o que esta mímica anti-icônica parece dizer. Cada imitação exige de Schneider, da artista, uma pequena rendição, uma incomposição, até mesmo uma decomposição da sua própria face, de forma a falar uma linguagem de reparação e lembrança. E ao olhar para trás, ela parece registrar uma necessidade. O objetivo é redescobrir uma semelhança familiar, uma relação corporal imediata, no lugar de colocar de forma cru, imitar a Madonna. Aqui a relação com a globalização toma a forma de um padrão contra ela. E que mesmo assim não pode evitar invocar a possibilidade precisa que ela deseja corrigir. Ou seja, de que o eu é formado não dentro do seio da família, mas em trocas com o mundo mais amplo. A face, escreveu Erving Goffman em Rituais de Interação, a face é um empréstimo para o indivíduo da sociedade. Mas Schneider parece encontrar uma falha nesse empréstimo. Ela volta para casa para lançar um projeto que está destinado a falhar. A semelhança é ilusória. O tempo
e o gênero duram mais, mas é nessa própria mímica de exercício reabilitador que a obra fala de e para uma prática contemporânea de retrato. Pensem, por exemplo, no trabalho tão conhecido do alemão Thomas Ruff, por exemplo, uma obra que registra as faces impassivas dos seus sujeitos escolhidos de uma forma totalmente diferente. Nós podemos nomear aqueles que posam para Schneiders de pré e os Huffs de sujeitos pós-fotográficos. Aqui com o último, eu quero dizer os indivíduos para quem a presença da câmera parece assegurar a produção confiante de uma subjetividade totalmente pública, talvez no conhecimento de que a fotografia constitui um espaço privilegiado do eu. É na fotografia, se não em qualquer outro lugar, que a identidade é feita para aparecer. Ou, é claro, no vídeo. Tanto as fotos de Ruff como de Schneider nos forçam a registrar a série de sentimentos, a intimidade, a nostalgia que saturam as muitas danças e músicas de Madonna. Coleção Imaculada, vocês devem lembrar, foi lançada em 1990. O Thriller veio 8 anos antes. É claro que ambos os álbuns ainda são mercadorias, até hoje. Mas eles não são mais tão importantes. Na verdade, eles têm importância porque eles são tão agradáveis, familiares, tão profundamente absorvidos no tecido da vida. Ser um fã oferece algo mais imediato e mais tangível do que se engajar com um ídolo distante. Apresenta uma forma de conexão, um nicho social. Um fã, diz Thomas Hirschhorn, o artista que é um outro admirador de Warhol, um fã é alguém que compartilha com outros fãs o fato de ser um fã, não o objeto do seu amor. O amor é importante, não o objeto do amor. Bagagem. Então parece que eu finalmente comecei a voltar à minha hipótese norteadora, agora um pouco melhor, eu espero, já que eu pude expandir os seus termos. Será que há coisas como novos sujeitos globais, móveis, maleáveis, que moldam as suas vidas emocionais aos clones providenciados pelas estrelas? Ou será que o mercado global deixa a maior parte das pessoas para trás, irredimivelmente arraigadas em sites que, uma vez explorados para o seu lucro, caem abaixo do radar global para o bem e para todos? E será que o corpo e os seus comportamentos não são um meio em que a vizinhança e a etnicidade colocam a sua resistência teimosa à mudança? Aqueles que começaram a pensar sobre essas questões parecem ficar em cima do muro. A questão central das interações globais de hoje, escreve o sociólogo Arjuna Padurai, a questão principal das interações globais é a tensão entre a homogeneização cultural e a heterogeneização cultural. Uma tensão, em outras palavras, entre os produtos e os processos que mantêm e até promovem a diversidade cultural, e aqueles que operam de forma a erodir as diferenças entre os grupos culturais ou subculturais. Do ponto de vista do antropólogo crítico, o diagnóstico é astuto. Estes padrões têm importância num mundo que está cada vez mais interconectado, mas cada vez mais diaspórico. Mas nem a heterogeneidade, nem a homogeneidade parece suficientemente descritivo se a questão for a produção de eus. Nenhuma forma de raciocínio pensa razoavelmente sobre as implicações
de ser campeão ou de forçar o outro como a contraforça mais importante da conformidade da cultura da mercadoria. A comunidade imaginada de um homem, isso é do Apardurai, a comunidade imaginada de um homem é a prisão política de outro homem, ou reescrevendo Apardurai, só ligeiramente, a comunidade imaginada de um homem é a prisão cultural de um outro homem, com a cultura e a política inextricavelmente conectadas. Eu estou assumindo, nos últimos minutos, que as duas imagens a que agora eu voltei podem projetar um contraponto razoável, se não aproximado, à ideia de Apardurai, ou dizer como é importante, como a mercadoria pode ser importante para significar o eu global. Por um lado, a colagem de Martha Rosler, Cargo Cult, um termo antropológico, Cargo Cult, que, embora pareça ter sido feito como uma colagem sem emendas, apresenta parte do híbrido das principais questões que a preocuparam no começo dos anos 70. Ou seja, o imperialismo americano encontra o mito da beleza a bordo de um container que é colocado ao mar. No final, em algum contexto primitivo, em algum lugar, ele vai descarregar os seus bens luminosos. É assim que funcionam os cargo cults. Por outro lado, uma fotografia de alunos sírios, jovens mulheres fazendo passeatas públicas em Bagdá. Ela foi tirada no dia 15 de fevereiro de 2003, um dia antes de protestos globais sem precedentes, o dia em que o mundo disse não à guerra que começaria um mês depois, um protesto mundial sem precedentes. Eu sei que, ao ligar estas duas imagens, eu estou indo um pouco além. Eu sei que as coisas mudaram na Síria, e eu não sei o que, pelo caminho do protesto anti-americano, estas jovens mulheres estão tentando transmitir. Mesmo assim, eu os estou reunindo porque elas parecem mapear a homogeneização, heterogeneização no próprio corpo, para os quais se podem ler os termos femininos e comportamentais. No cargo cult, a americanização é a questão e a exportação o seu meio. A beleza é a mercadoria e, embora ela viaje magicamente pelas imagens, ela também exige produtos especializados. Tudo isso vem de propagandas. Ela mostra que como é que você deve se maquiar da forma correta. O lucro é o objetivo. Mas o que me preocupa sobre a proposta de Rosler, o que parece analiticamente insuficiente, é isso. Os conteúdos de culto desses containers não têm destinação, não tem nenhum importador esperando. A imagem de Rosler, ou seja, não intima as realidades-chave da recepção. Como a beleza da mercadoria é usada, compreendida, abusada, vilipendiada, coberta, anatematizada, escolham. Em outras palavras, ela não se destina aos diferentes tipos de violência que este tipo de beleza mistura na sua fórmula. A violência que em 1968 Wolf Vostell construiu no B-52, B-52, no lugar de bombas. Na sua negação da questão do impacto, a colagem de Rosler termina oferecendo uma teoria incompleta ou subdesenvolvida daquilo que, no seu cultivo de novos mercados, a globalização deseja fazer. As destinações importam, sim.
As persuasões são fundamentais. Deve haver benefícios percebidos em jogo. A questão, em outras palavras, está em outro lugar do que na carga, na imagem e no produto, neles mesmos. Como e para quem as estratégias de sedução realmente funcionam? Vamos imaginar por um momento que a mercadoria não está ganhando, que ela não é irresistível. Qual é o mundo de subjetividade dessa forma? Voltando à fotografia das alunas sírias, só mostra o fato de que essas questões não desapareceram. O que me importa sobre Brides, Walsh e Schneider é que todas as três parecem ter chegado às suas próprias versões dessas questões. O seu trabalho insiste no encontro do eu com a mercadoria. Tanto assim que ela precisa de imagens, ela precisa ser vista. Portanto, o seu uso compartilhado do retrato feito com câmera, que novamente emergiu, como aconteceu em 1930, como uma ferramenta essencial, um manual de treinamento para qualquer pessoa interessada em estudar o eu atual. Destas três artistas, é Brides que teve a maior oportunidade e inclinação a explicar as suas ambições no papel. Aqui ela sumariza as principais preocupações do seu trabalho. Como nós nos tornamos quem nós somos e em que medida este processo é influenciado pela nossa absorção dos valores que nos são vendidos pela mídia mainstream. Como nós aprendemos a ser quem nós somos, não somente dos nossos pais e dos nossos contextos sociais imediatos, mas também da indústria de entretenimento. Ou, em outro lugar, nós aprendemos a ser quem nós somos observando os outros. Nós aprendemos a falar da mesma forma através da mímica e da repetição. Brides não diz que a mass media sozinha compõe o eu atual, assim como ela também não diz que ela sabe como nós nos tornamos quem nós somos, mas ela diz o suficiente para levantar a questão de como os modelos da mídia importam, e ela não é a primeira a perguntar. A questão, para citar Walter Benjamin na mímica e nas formas da cultura de massa do comportamento nos anos 20 e 30, é se nós estamos preocupados com a decadência desta faculdade ou com esta transformação. Por que essa é a questão? Porque para Benjamin, o comportamento imitativo seguiu uma trajetória mental desenvolvimental somente com uma mímica corporal nas suas origens e a linguagem falada como a sua forma avançada. O que dizer, então, do comportamento social do tipo que Brides descreve, o comportamento que não é nem inteiramente sensual, nem puramente linguístico, um comportamento que envolve o impulso tanto para comunicar e para emular, que tenta pertencer tanto ao corpo como à mente. Para Brides, o desenvolvimento histórico não é um termo central. Aqui ela se aproxima ao pensamento do teórico surrealista Roger Caillois, não continuamente surrealista, mas também um contemporâneo de Benjamin. Para ele, para Caillois, a mímica primitiva continua nos humanos atualmente. É um mecanismo de proteção, uma semelhança calculada, ou é acompanhada, como diz Caillois, por um sentido diminuído da personalidade e da vitalidade. Esta é a frase dele, um senso diminuído da personalidade e da vitalidade, pois, se o mundo tende à uniformidade, isso é o Caillois falando, a conservação da mímica ajuda neste processo. A mímica é a semelhança morta. Caillois nos lembra que os animais imitam para conseguir obter, ele escreve, um tipo de existência diminuída. No seu extremo,
no seu estado extrema, não haveria qualquer grau de consciência ou sentimento. Final da citação. Aqui, a mímica se torna não comunicação, até mesmo não ser, que, embora preserve a vida do organismo, o inseto, se suspende só um lado da morte. E só, para ser claro, Kaiwa acredita que os humanos fazem isso também. A sua sobrevivência sacrifica tudo só para se manter vivo. Uma realeza que guia em vez de governar. Eu disse no começo desta palestra que o meu assunto seria o retrato atualmente. E tanto o rei como a rainha, King and Queen, são retratos contemporâneos, mesmo que de uma forma não familiar. No lugar de Jackson e Madonna, observem as suas reencarnações no e como os seus fãs. O que importa mais nesta relação é a lógica especular que liga os fãs que nós vemos às estrelas que nós não vemos. É como se um tecido invisível de olhares e reflexões estivesse sob ambos os trabalhos, criando uma estrutura conceitual que o formato de Brides faz o possível para manter. Fãs olhando os ídolos. Os ídolos olhando as câmeras que vão ser vistas pelos fãs. As câmeras olhando os ídolos para mostrá-los aos fãs. Os fãs olhando nos espelhos para imitar os ídolos. Espectadores olhando os fãs para verem os ídolos. Ídolos, além do mais, que não podem ser vistos em nenhum lugar, exceto nas faces dos seus fãs, e assim por diante. Aqui está o retrato como uma meditação sobre a confusão caleidoscópica da celebridade global e a intimidade caseira, a persona pública e o eu privado, ou alguéms ou ninguéms, para adotar os termos que Brides usa num ponto. As suas frases insistem naquilo que é paradoxal no seu foco próximo do último. Estudos fiéis cujo dia nunca virá. Mas se os fãs substituem Madonna, eles fazem sobre a sua própria imagem, assim como vice-versa. Não se pode imaginar que Brides estudou Warhol em vão. Pelo contrário, o seu retrabalho dos seus retratos está entre os mais atuais, não menos por causa da sua atenção ao tópico do eu. Mas, estranhamente, ao se engajar com Warhol como um artista, ela não se mantém fiel ao estudo acadêmico dos seus retratos que uma vez ela estudou. Ali ela declara, perfeitamente imitando os sotaques que estavam em uso em Manhattan, que o tema implícito dos retratos de Warhol é, e aqui eu cito, o extermínio gradual da subjetividade autodeterminada na sociedade capitalista atual. Eu vou dizer isso de novo, é uma grande frase. O extermínio gradual da subjetividade autodeterminada na sociedade capitalista recente. Esta condição nós aprendemos no trabalho acadêmico de Brides, é figurada por procedimentos estéticos, o apoio em polaroides sem lugar e impessoais, feitas de uma forma não muito familiar. A sobreposição de efeitos artísticos mecânicos e cínicos, o olhar encapsulado pelo retrato de 1970 de Leo Castelli, isto, como ela coloca numa generalização muito abrangente, se correlaciona à destruição real da subjetividade independente no nível social.
Novamente, uma frase muito abrangente. A destruição real da subjetividade independente no nível social. Mas isto era então, no caminho de um doutorado. A sua arte visual não desiste da subjetividade. E nisto, ela se distancia marcadamente das representações de outros artistas de Madonna e dos seus fãs. Eu estou pensando em particular na fotografia espetacular de Andrea Gursky, Madonna 1, a amálgama digitalizada de 15 fotografias diferentes tiradas em dias sucessivos do concerto de Los Angeles da Diva em 2001 e a culminação do sublime pop como um caso de um lado só. Feito com uma multidão sintetizada, ela se perde na radiância dourada que é Madonna, aqui do lado esquerdo da fotografia. Zygmunt Bauman, a sua análise destas identidades espetacularizadas, pode descrever esta imagem. Os globais, que é o seu termo para as celebridades retratadas, as celebridades que são colocadas sob visão em todos os lados, todos os cantos do globo, que os globais são literalmente fora deste mundo. Eles estão acima dos mundos locais, diários, visíveis além dos anjos que um dia estiveram acima do mundo cristão. Ele continua simultaneamente inacessíveis e dispostos à visão, mundanos, infinitamente superiores, mas ainda dando um exemplo para que todos os inferiores os sigam ou sonhem em segui-los, admirados e imitados ao mesmo tempo, uma realeza que guia no lugar de governar. Onde que a Madonna de Brides está em relação à onisciência confiante da sublime massa de Gursky? Como colocar eus diferentes contra dezenas de milhares incontáveis no meio das massas? E é claro que os corpos em movimento são cifras. Brides colocou muita confiança na capacidade do retrato de vídeo de manifestar e animar as implicações conceituais do seu trabalho. Mas para continuar os contrastes entre Brides e Gursky, antropologia no lugar da sociologia. E Brides novamente explica os seus objetivos escolhidos. Os retratos são um exercício na antropologia do pop, explorando as formas em que a música pop pode se tornar a trilha de uma vida. A forma como uma canção particular pode fazer com que uma pessoa reviva um momento importante, mudar de casa, perder um parente, romper uma relação. Agora eu vou ler esta frase novamente, porque eu acho que repeti-la pode ajudar a superar o que pode parecer excessivamente familiar, até mesmo anódino naquilo que a artista diz. Os retratos são um exercício na antropologia do pop, explorando as formas como a música pop pode se tornar a trilha de uma vida. A forma como uma canção particular pode fazer com que se reviva um momento marcante, mudar de casa, perder um parente, romper um relacionamento. Com estas luzes, os ensaios, nascidos da onipresença do entretenimento de massa, são normais, previsíveis. O que as pessoas fazem. Mas mais do que isso, estas repetições têm um propósito. Elas liberam sentimentos, elas fazem lembrar o passado. A perda se torna prazer, a mudança se torna homogeneidade, a isolamento se torna pertencimento. Cabe a nós decidir se estes pequenos confortos trazem com eles as consequências que Kaiwa profetizou, se as sensações
permitidas pela cultura global oferecem anestesia com outro nome? Será que o que nós estamos sentindo está perigosamente próximo de não sentir quase nada? Ou será que nós usamos a cultura para canalizar os nossos sentimentos, para torná-los suportáveis para poder viver a vida contemporânea? Se a indústria cultural está buscando a administração das respostas individualizadas, uma administração que lhes permita experimentar algo como emoções compartilhadas enquanto preservam a sua força pessoal, então uma cultura globalizada parece perfeitamente capaz de atingir estes propósitos e ainda mais. E Brides, por seu lado, se aproxima mais do que a maior parte dos analistas no sentido de nos mostrar como esta cultura realmente opera, como os seus usuários estão condicionados a se comportar. Juntos, nós, formam um coro cantando a nossa alegria e o nosso patos enquanto olhamos fixamente nas câmeras que estão cada vez mais enfocadas na pequenez, o narcisismo cegante que ameaça o eu contemporâneo. Obrigada. Então, é claro que eu adoraria ouvir as suas perguntas. Yes, I can. I will. Eu pedi para ela repetir a parte final do diálogo dela, quando ela fala como isso tudo reflete no narcisismo da sociedade. Yeah. So, do you want me to repeat them as I read them? Yeah, just the final part, or if Yeah, you want to okay. say it by your... Yeah, let's see. So, so I said that the last two lines go exactly like this. Duas linhas são as seguintes, com estas duas imagens na tela. Da rainha, o retrato da Madonna, e é muito importante para as últimas duas frases que esse é um autorretrato tirado na frente do espelho. E eu disse, e Brides, do seu lado, se aproxima do que a maior parte dos analistas de nos mostrar como uma cultura assim opera na realidade, como seus usuários são condicionados a se comportar. Juntos, nós, formamos um coro cantando nossas alegrias e patos, enquanto olhamos fixamente em câmeras que estão cada vez mais enfocando a pequenez do narcisismo cegante que ameaça o eu contemporâneo. Você gostaria de fazer uma pergunta sobre isso, eu espero? Não? Ah, tudo bem. É só um sonho que eu tive. Essa obra está no processo já há alguns anos, desde 2005, quando eu a vi pela primeira vez. E, obviamente, todo o tópico da globalização e da comunicação não ficou parado desde essa época. A onipresença do celular com câmera tem sido uma mudança muito importante, assim como os tweets e todo esse fenômeno. Mas eu estou muito preocupada com essa questão do autorretrato na frente do espelho, e ele precisa ser estudado. Talvez não dure muito, ou talvez sim, a gente não sabe, mas este fenômeno
de verificar a própria identidade e se emoldurar num contexto, proporcionando um registro da própria existência. Isso me parece algo diferente. Se você quiser estudar este autorretrato, você pode ver na internet as pessoas que começaram a classificar os seus muitos humores, que eu ainda não entrei nisso, mas é preciso fazer distinções entre a forma como pessoas de todas as idades estão se retratando. Todo mundo parece usar o seu telefone desta forma. É uma grande generalização, mas muita gente faz isso. Gostaria de saber I'd like to know se você acredita I'd like to know if you believe that this terminology, portrait, self-portrait, that are terms very strongly rooted in artistic tradition, if you believe they still explain something of the experiences of the self in the contemporary situation, because when we speak about portrait and self-portrait, we are relating to an entire tradition that designates forms of individuality, internal worlds. Don't you believe that these phenomena that you're talking about are very different from what we've always been used to knowing in terms of the tradition of portrait and self-portrait? The profiles, the personal profiles that we have in the virtual world, the reality shows, they point to different phenomena of the self, of experiences of the self that wouldn't fit into these designations. Eu acredito que eles são profundamente diferentes. E o que me preocupa é tentar entender como eles são profundamente diferentes. Mas eu não acredito que eu poderia fazer esta diferença se tornar evidente se eu não pudesse entendê-los como formas de retrato e autorretrato que nós temos agora. Estas são as condições existentes atualmente, como se diz, para tentar pensar sobre eles. Eu não consigo pensar sobre essas diferenças sem compreender que eles existem dentro de uma categoria, ou seja, o que eu poderia dizer no lugar de retrato e autorretrato? Que eles morreram? Não. Eu acho que eles estão completamente vivos nas formas que eu lhes mostrei. E esta é toda a minha argumentação. A sua questão é ótima, porque ela me permite insistir que toda a minha argumentação depende de mostrar que nós temos estas formas hoje e que elas são diferentes. E que a mídia que nós usamos agora está atingindo, nos nossos termos, os papéis que o retrato e o autorretrato e a pintura uma vez tiveram. Eu acho que esta é uma mudança muito importante. E quando eu disse que a fotografia foi fundamentalmente importante nos anos 30, como ela é hoje, eu estava invocando o que Walter Benjamin diz no pequeno ensaio sobre fotografia, quando ele pensa sobre isso como uma fotografia dos anos 30, como um manual de treinamento para a vida atual. Em outras palavras, é a forma como nós aprendemos sobre quem nós somos. Então, naquela época, e ele aprendeu, e ele também diz a forma como nós aprendemos, e eu acho que isso também expressa algo de quem nós somos e como nós experimentamos a identidade. Eu não estou dizendo que é a única forma, e nem dizendo que todos os indivíduos são interpretados da mesma forma pela comunicação de massa e a representação mediada.
Mas eu estou dizendo que as categorias são cruciais para reconhecer as diferenças. Obrigada por me permitir insistir nisso. A gente vai continuar. Então ninguém vai levantar e dizer que vocês nunca escutaram Like a Prayer. Eu adoraria conhecer alguém que nunca ouviu Like a Prayer. Boa noite. Good evening. Bem no começo, você falou In the beginning, que é impossível a gente you said that it's impossible for us to have control e falou upon da everything, margem and you spoke about the margin, o que habita as margens do that what inhabits the margins of the self. Aí me fez pensar pouco So it made me think a das little ações about dos surrealistas, the actions of the das surrealists proposições, in the propositions, e depois como seguiu a sua fala, and then as your foi para lugar speech followed, inesperado. this lack of control went to Então, a minha an pergunta unexpected é, place to me. qual So my seria question is, lugar, which would be a place? manifestações I remember the rituais, tipo de ritualistic situação que manifestations, vai pra lugar this type of situation where the lack of control goes to a desire of connection between the human with something stronger. aonde fica esse lugar? Então, Where is this place? Do you understand what I mean? I don't know if I'm being clear. Yeah, I think you're quite. Sim, eu acho que você está sendo bem clara. You are, to make sure that, I'll tell you what I think you're Eu vou dizer o que eu saying, acho que você está dizendo, depois você me corrige se eu estiver errada. Você está me perguntando, me pedindo para pensar sobre momentos nas práticas surrealistas em que algumas estratégias foram adotadas para parar de fazer sentido. Algumas estratégias de desenhar, ou desenho colaborativo, ou usar drogas e manipulações da mídia para desestabilizar as suas formas. E esse não é o tipo de falta de controle que eu estou falando agora, ou as margens inconscientes da experiência. Eu estou falando, no lugar disso, de coisas que a gente não consegue evitar que escapem ao nosso controle, porque a gente vive num mundo social e porque os nossos corpos e as nossas formas de se comportar são constantemente percebidas por outros de formas que a gente acha que pode controlar, mas a gente não pode. Nós irradiamos um ser social. Nós irradiamos uma série de sinais que são interpretados de várias formas pelos nossos receptores de mensagens, outras pessoas. E eu acho que há um caso muito doloroso na mídia americana agora, de um julgamento de um assassinato de um homem que matou um negro de 17 anos que estava usando um capuz e estava carregando uma coisa que na verdade eram balas. E ele foi assassinado e o homem que o matou foi julgado, e uma das razões por que uma coisa como essa aconteceu e por que esse homem deveria ter sido condenado, mas esse homem não pôde controlar é como a sua aparência teria sido lida num contexto, naquele contexto em que ele se encontrava. Esta percepção complexa dos seres sociais e das identidades está sempre em jogo. Então, no vídeo que nós estávamos assistindo, não pelo tempo suficiente, feito por Bright na sessão do Like a Prayer, todos vocês estavam vendo indivíduos que se comportam de maneiras diferentes
e identity cuja dimensão das identidades, eu imagino, vocês começam a ler fora what it was that they da were moldura daquilo que eles estavam realmente fazendo. Eles estavam so much else of what they desempenhando uma canção, mas tanto mais além daquilo que eles estavam fazendo, também formava a sua percepção deles como seres humanos semelhantes. E isto é parte do retrato e do encontro humano, sempre está ali. Nós estamos mandando, nós somos criaturas que mandam mensagens. E é este aspecto do controle que me interessa e que eu acho que é capturado dentro desses retratos feitos com câmeras. Você pode me dizer se eu respondi a tua pergunta? Não, acho que sim. I think so. O que me vem assim, What comes to me, only to complete my thought, seeing the image of a show by Madonna with that grandiose idea is a ritualistic movement as well, of a ritualistic force, of a lack of control of the collective, of a major force that gives impulse to the collectivity. It's a force that is typical of the human being. What I question, just thinking aloud with everybody else, is if it's not a desire of the human being of having this place of the lack of control, and if this can also be a poetic place. I see differently the lack of control of the ritual that has a context with its artistic goal also, and the lack of control that is being manipulated by the capital or by a system that is attached to other devices of articulation among the beings, the selves. I think that's what I meant to say. Eu acho que eu provavelmente, quando eu ouço você falando, eu penso numa rave ou num clube em que as pessoas estão usando a dança e particularmente a música para perder o controle. Eu concordo com você que isso é parte do que as pessoas fazem e têm feito ritualisticamente. É possível imaginar, desde que há pessoas, tem havido formas diferentes de ter um momento especial de caos em que o mundo vira de cabeça para baixo, sob circunstâncias controladas. Sempre tem uma fronteira a ser encontrada. Mas eu sou de um temperamento em que eu, na verdade, desarticularia o rave e tentaria ver as fontes das drogas e das músicas, os interesses lucrativos, e tentaria examinar todos esses lados para ver como esta falta de controle surgiu. Eu não exigiria que você também fizesse isso, que isso fosse exatamente necessário, mas eu faria isso. Eu acho que você tem razão. I think you're right. Muita gente, de fato, There are many people actually who do this self-portrait in front of the mirror. O reflexo de alguma coisa, The reflex of something, of some surface that reflects was always fundamental in the history of self-portrait because it was the only way for the person to see himself or to draw himself or paint himself. Today the camera wouldn't require the mirror. It could do the self-portrait directly, but still people are using the mirror as an intermediary of their own image. There's this thing by Lacan that says that the child can only see himself when it has its own image in front of the mirror. That's when alterity appears. Why the hell are still people photographing themselves in front of the mirror, kind of reproducing a process of reflection that the old methods of portraiture used to have? Yeah, why the hell are they doing that? Bem, por que diabos
É isso que eu ouvi? Por que diabos eles estão fazendo isso? Bom, essa é precisamente a questão. O que diabos a gente está fazendo quando a gente faz isso? Como a nossa tecnologia se expande e contrai, como ela expande e contrai os nossos mundos. Nós todos temos consciência desta duplicidade que é a possibilidade da invenção tecnológica. Esta palestra traz exatamente essa questão de quais são as limitações possíveis. Eu quero que a gente tenha uma consciência extrema de nós, com a nossa consciência privada, do que nós fazemos com a tecnologia. Nós as temos, nós conhecemos, mas a gente precisa saber o que a gente faz. Eu não digo que eu saiba o que a gente está fazendo, mas eu acho que a gente precisa ter consciência o suficiente para perceber que a gente trata a nossa tecnologia pessoal como um mundo, como uma prótese do eu, uma confirmação do eu, uma extensão do eu, um meio de acesso ao mundo, mas nós só devemos fazer isso se nós percebermos como nós limitamos o nosso mundo. E olhar num espelho, mesmo se for um telefone, é retirar tudo o que está em volta de você. É uma dessas verdades totalmente óbvias, mas inevitáveis, que em torno de nós, na verdade eu me sinto meio patética, mas o mundo é isso que a gente precisa olhar e observar. Parece muito simples, mas não é muito simples. Uma pergunta sobre estas últimas duas frases na sua palestra. Porque a sua observação final foi pessimista e cautelosa, um pouco como eu acho Candice Brides no seu doutorado. Ainda mais pessimista sobre o mundo contemporâneo do eu. Eu não discordo disso. Eu acho que é uma posição muito séria e profundamente terrível desta pequenez sobre a qual você falou, a pequenez do mundo narcísico. E com essas tecnologias reflexivas. Mas eu acho que isso é um pouco diferente da história que você contou através da Candice Brides. Os fãs, as estrelas, essa relação estranha dos sujeitos individuais e dos corpos individuais com o modelo da mercadoria não era narcísico. E talvez nem fosse tão mesquinho. Era especulativo, especular. Tem os seus perigos. Mas eu entendi que você estava dizendo que o fascínio da obra de Brides era mostrar as estruturas complexas da identificação e da diferença, que estão sempre em jogo. Você está totalmente correto. A complexidade da espetacularização, este complexo interrelacionado de imitação e dependência mútua, tanto em termos
do comportamento e também em termos do mercado. É um tecido extremamente complexo e a minha palestra tenta provar este ponto, mas isto não desconta ou tira de vista a forma como este texto é circular para dizer que isto é parte de uma tradição bem desenvolvida e disponível de uma tecnologia de retratos mediadas, desde as fotografias até o autorretrato com o espelho. O que eu quero que vocês vejam é que Bright está intervindo dentro destas tecnologias, mas isto não... Os sucessos das suas intervenções e o seu reconhecimento, na verdade, da cultura da mercadoria, exerce um papel muito afetivo e emocional na forma como as pessoas negociam o mundo tecnológico. Este é um sucesso que ela obteve, mas isto também não nos resolve o problema que está apresentado pelos usos não artísticos do autorretrato e das existências múltiplas de fenômenos que estão relacionados àquilo que Bright faz. Então, isto me permite, eu espero, fazer um esclarecimento importante de que nós, enquanto pensadores, enquanto pessoas contemporâneas e usuários da tecnologia, precisamos compreender estes fenômenos correntes. E eu acho que seria bom entender o que Bright pretende na sua obra, mas tem mais a ser dito. Isso não está resolvido com base no que ela faz. E eu ainda imaginaria que nós veremos, em algum ponto, um tipo de arte deste autorretrato com espelho. É preciso que haja uma meditação maior sobre essas condições desse autorretrato. À medida que eu mesma sei, o uso da tecnologia para reescrever de forma cômica a história visual da história, se vocês sabem do que eu estou falando. Agora a gente tem fotografias manipuladas de Winston Churchill no seu Rolls Royce tirando o autorretrato com o braço protético. Ou então John e Jacqueline Kennedy no carro aberto em Dallas tirando o autorretrato. Isso, de certa forma, tenta deshistoricizar ou despersonalizar a história a partir da mídia, pelo menos em Londres, que é uma das razões porque eu comecei a perceber que eu preciso levar isso mais a sério, esses autorretratos. By observing these works, I believe that they themselves are mimicking a culture of the selfie that happens throughout the world. And I'd like to understand if there is some kind of resistance to this kind of subjective flattening that happens because of the globalized capitalistic world. If there is a way of finding in art a methodology of resistance and not only of imitating what happens in the culture of the selfie. Eu não sei a resposta a essa pergunta. Eu diria que a resposta é sim, que a arte pode fazer isso. Eu não sei exatamente o que tem sido feito, mas para mim a arte é uma coisa que as pessoas usam para pensar. Essa é a sua função mais importante, que ela alimenta a vida mental do público. E, portanto, eu posso imaginar que alguém que não possa criar uma obra de arte que nos ajude a pensar
no selfie. I don't know if you might make Não, eu acho que é possível pensar numa obra de arte que nos ajude a pensar no selfie. Eu não sei se você é um artista, talvez você queira fazer isso. É um problema, de verdade. that art schools have been Eu sei que as times faculdades de arte têm colocado nos seus currículos have tried to e estudado alunos que tentam familiar technological or media dominar particularly os cinema. recursos da mídia, especialmente no cinema. Eu tenho um aluno em Berkeley Whose work muito interessante, cujo trabalho consistia fragments of the favorite films that em she saw when she postar reatuações dos filmes favoritos que ela tinha quando ela era pequena e dela fazer os papéis preferidos dela. it was a theatricalization. Então era uma teatralização e uma personalização deste tipo de mercadoria. We do know well A gente sabe bem artists who are outros artistas que são muito mais visíveis student do que essa aluna minha who have disarticulated film. Actually, e que já desarticularam o cinema e filmes. A própria Bright já fez isso com os filmes de algumas estrelas. Isso parece um problema a muitos alunos sérios hoje em dia, porque é actually da sua natureza. Gerhard Richter, who said Como Gerhard Richter, que disse que a fotografia é a minha natureza. Ela substitui a natureza, the world to be examined. porque é o mundo a ser examinado, com toda esta fenomenologia. Então eu tenho muita confiança de que os artistas farão isso, sim. Se eu não me enganei If I'm not mistaken, na compreensão da sua palestra, in understanding your lecture, eu percebo uma visão bastante I perceive pessimista a very pessimistic idea formas, experiências de subjetividade concerning the experiences of subjectiveness são sobredeterminadas that, in your point of view, are pelo overdetermined by the technological apparatus that mediates our experiences of subjectiveness. contraporia I would a essa sua Counter a esse seu temor. argue to this Uma fear outra of yours pergunta. another Você não acha question. que, na verdade, Don't you think that o actually mais sinistro the most não é sinister horizon de se mirar numa is not the one of gazing externa que é regada into an pelos external mídias, subjectiveness that is você não acha ruled by que the essa media, uma but wouldn't you think that there is a reification of the very subjectiveness internalizou de uma tal that has been maneira internalized in such a way, essa, enfim, essa possibilidade This de uma vida super possibility uma vida, né, do ego of this over mentalizada, monumentalized life of the ego, that it's no longer necessary the figure of the celebrity. enfim, é possível qualquer um ter o seu It's momento possible for de anyone to celebridade. have his moment of celebrity. Não existe mais uma referência There is no longer a de uma centralized celebridade. reference of a celebrity. Multiplicam exponencialmente. Celebrity multiplies exponentially. Yeah, I mean, Ou seja, o mal não está fora. The evil is not outside. Eu estou perguntando a você se What ela, I'm asking you na is, verdade, não estaria dentro das isn't it pessoas. within the people? within the people, what do you mean? Yeah, what's the evil now? I mean, O que é o mal? esse desejo This desire, estaria atendendo a algum desejo wouldn't it be addressing verdadeiro some true desire dentro das pessoas. within the Não é people? imposto. It is not being imposed. Well, yes, it is being imposed. Sim, ele está sendo imposto. It is absolutely being imposed. Está absolutamente sendo imposto. E eu não posso imaginar que você Cell phone, these are commodities which are marketed pense diferente. Estas são mercadorias que nos são impostas das formas mais persuasivas. São coisas que nós acessamos, nós compramos de nossa própria vontade, mas nós acreditamos que nós precisamos delas. a very
Essa é uma coisa muito real que eu acho que a gente não faz por vontade própria, a gente faz através da sedução da mercadoria que funciona dessa forma. Nós vivemos a vida que vivemos porque nós somos convencidos a fazê-lo. Isso não é o mesmo do que fazer por nossa própria vontade. As opções múltiplas foram fechadas. Sim, você ainda pode mandar uma carta. Provavelmente todos nós poderemos mandar uma carta, mas eu acho que no ritmo em que nós vivemos, no ritmo que a tecnologia manda, é preciso haver uma explicação real sobre o porquê nós achamos que podemos fazer diferente, mas agora nós vivemos num ritmo em que nós nos aproximamos da mudança sem fricção do capital por todo o globo, por todo o mundo. Você parece muito cética, mas a gente não consegue negar que estas coisas estão por trás das tecnologias que nós empregamos com a ilusão de liberdade ou imediaticidade ou amizade, ou o que a gente nos diz que nós estamos fazendo. É assim que funciona. Então, deste ponto de vista, eu não acho que eu tenho muitas ilusões sobre isso, mas eu acho, sim, que a questão da autorrepresentação e do impacto da mídia está constantemente evoluindo. E eu acho, sim, que há algo dentro do projeto de Brights, como uma artista visual, que deseja trazer à tona a dimensão emocional dos nossos usos da cultura da mercadoria atual. Não é por nada que ela usa álbuns que já são passados. São monumentos, são documentos históricos dentro da história da arte contemporânea. Ela não usa o mais recente, qualquer coisa. E ela faz isso, em parte, porque ela quer revelar a condenação adorniana da autorrepresentação artística feita pela tecnologia. E eu acho que eu concordo com isso. Eu não acho que a gente deva desconsiderar toda a representação do século XX por causa da sua falta de imediaticidade, porque ela não é experimentada em tempo real. A gente precisa escolher sobre ter uma cultura para as elites, que vai ser experimentada imediatamente por aqueles que podem consumi-la, ou uma cultura mais ampla, que o resto da humanidade queira ter uma cultura. E é por isso que a gente precisa se engajar na natureza de moldar esta cultura. A gente não pode deixar tudo para a Apple, para que eles proporcionem o conteúdo. A gente precisa ser responsáveis pelo conteúdo da cultura. E eu acho que essa é a coisa importante. Eu acho que Bright, ao fazer a sua obra, ela se torna responsável no sentido do conteúdo da cultura, assim como eu também acho que Walsh e Schneider e qualquer pessoa que considere o problema da cultura mediada está tentando intervir desta forma. É um fato. Não há nada. Onde é que você vai colocar a sua cabeça? Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou aqui na minha caixinha, mas eu sei que eu quero estar aqui. Só uma provocação. Então, Você acha que just as a provocation, do you think that these fans, portrayed or documented by Candice, their behaviors are always stereotyped, or do you believe there can be some kind of creative experience in these fans? Ou é só estereotipia? Or are they only stereotyped? I think that Eu acho que eu,
como uma espectadora de como eles são apresentados no vídeo de Brides, tive uma relação cada vez diferente com o seu comportamento. A grade de indivíduos é muito difícil de que eles sejam percebidos como indivíduos. Então, como um espectador casual, você não consegue fazer distinções. Você vê a grade e o seu olhar é distraído. Quando você se familiariza, você começa a ver as suas performances com conteúdos diferentes. Você pode perceber as suas vozes. Você pode localizar cada voz. Então, a qualidade da canção, que é algo que nós realmente valorizamos, nunca pode ser isolada. Então, você os vê nas suas performances, mas a questão não é se ou não eles são bons artistas. Essa não é a questão. A questão é se ou não Brides fez um trabalho que nos permite refletir e compreender de uma forma diferente como as pessoas absorvem e vivem dentro de uma série de canções já imposta, como eles imitam e como eles rompem e como eles vão além dos limites da natureza. Não é por nada que muitos performers são homens. É claro que são imitações imperfeitas. Isso é muito claro. Eles nos mostram exatamente como uma série de indivíduos quer ser visto como pessoas que estão relacionadas à Madonna e como pessoas que canalizam a sua produção. Este é o interesse, em última instância, da obra para mim. Eu estou interessada nela como uma obra que me permite ver, pensar, e também, à medida que você vê os retratos, Brides está certa. Há um efeito totalmente diferente oferecido pelos fãs de Lennon ou Michael Jackson. Os seus usos são diferentes. Eu acho que esse é um passo útil num projeto contínuo. Muito obrigada.